22. Um horror post-apocalíptico capítulo 115. Um sucesso de bilheteria. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin Es. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. As Ilhas Panu, localizadas no Oceano Pacífico Sul, ficavam perto do Equador. O sol forte fazia deste lugar um ótimo destino de férias. As atrações turísticas eram abundantes na região: ilhas naturais, lagos vulcânicos e florestas tropicais. Mas, devido à falta de infraestrutura, o projeto não conseguiu ganhar muita força. Em toda a ilha principal, o mais caro foi provavelmente o aeroporto internacional, cuja construção foi feita com dinheiro emprestado. Nesse momento, dentro do terminal do aeroporto, que não era tão movimentado, dois estrangeiros de aparência estranha caminhavam lado a lado. Roger, você acha que eu vou ficar famoso? Pra ser sincero, eu fumava maconha quando tinha 13 anos. Eu estava no juvenil aos 15. Ei, e aí você levou uma surra do tio negro lá dentro? Quem se importa? O cara sentado na mansão arco-íris fez coisas muito mais idiotas. Aliás, se você ousar usar seu sotaque irlandês e me chamar de Roger, eu arranco sua cabeça. Robert parou e se virou para encarar o adolescente branco com ferocidade. Desculpe, amigo, você sabe que estou nervoso. Johnny acenou com a mão, sem se incomodar com as próprias palavras, e continuou: eu perguntei ao psiquiatra antes. Ele disse que tinha fobia de ser famoso demais. Calhe a boca, seu bastardo, Robert xingou. Johnny ficou de boca fechada depois de ouvir essas palavras, pois sabia que Robert não era alguém com quem se pudesse mexer. Em Los Santos, até o líder da gangue lhe daria um pouco de terreno. Embora parecesse ter saído do ramo, não era alguém com quem um peãozinho como ele ousaria mexer. Sempre que alguém lhe mencionava irlandês, 3 palavras surgiam na cabeça de Robert: maconha, alcoólatra, pobre. Mas agora ele precisa entreter pacientemente esse idiota porque isso envolve 20 milhões de dólares. Quanto ao motivo de lhe ter aparecido aqui, tudo começou com uma conversa que tive com Jiang Shen há alguns dias. Jogue um vilão para mim e 20 milhões serão seu salário. Eu pago em ouro. Jiang Shen parou momentaneamente antes de continuar. Em um país insular no Pacífico. Robert fez uma pausa, então sua expressão mudou de repente. Merda, você vai. Você tem razão. Se adivinhou, guarde para si. No fim das contas, escreva um roteiro para mim e escolha um bom protagonista. Vou filmar um blockbuster. Então, uma risada maldosa foi transmitida pelo telefone. Ele conhecia bem aquela risada. Alguém ia passar por maus bocados. Você é louco. Embora eu seja um produtor, sou mais um investidor. Robert forçou um sorriso preocupado, esfregou a têmpora e continuou brevemente: ok, Deus. Deixe-me pensar. Onde você planeja filmar? Quanto você vai investir? 100 milhões de dólares, um ano de PIB para a Ilha de Panu. A trama será: um bilionário de Los Santos chegou à Ilha de Panu com a intenção de investir na indústria local. Ele começou a subornar autoridades locais e a cagar em todos os nativos de lá. Ok, então esse é o enredo do primeiro filme. Eu recomendo que o bilionário seja interpretado por um pobre coitado, completamente malvado. Preciso que ele mostre suas expressões depois de enriquecer de repente. Não se preocupem, há muitos de vocês em Los Santos. Vou transferir os 100 milhões para sua conta. Robert fez uma pausa ao ouvir as palavras de Jiang Shen e perguntou com uma expressão perplexa: você vai me passar isso? Não tem medo de que eu fuja? Espero que não. Código de honra, certo? Principalmente porque eu posso te tirar do você ainda. Entendo, chega. Robert fingiu uma risada enquanto tocava o nariz. Somos velhos amigos. Algumas coisas não precisam ser ditas. Isso mesmo. Você é uma pessoa inteligente. O dinheiro que deveria pertencer a você, pertencerá a você. Ei, se esse negócio der certo, você terá muito mais a ganhar com isso. Você não está chateado com a FBA? Posso te dar uma opção B. Robert ouviu as palavras e sua garganta se contraiu. De repente, ele se lembrou de uma notícia de entretenimento na seção internacional do jornal há algum tempo. Em 30 de dezembro de 2014, o gabinete presidencial da Gâmbia foi atacado por um grupo militante de aproximadamente 10 pessoas.
Os militantes tentaram dar um golpe. Este evento bizarro foi uma ação direta do empresário imobiliário do Texas e de um veterano de Minnesota. Eles recrutaram pessoas, compraram armas e as transportaram por meios ilegais para a Gâmbia. Claro, sem dúvida, eles falharam. Com base no plano original, a ação não encontraria muita resistência. Eles achavam que os soldados do gabinete presidencial não representariam muita resistência em uma situação perigosa como aquela. Talvez até recebessem o apoio de alguns soldados que decidissem se unir a eles. O resultado foi que 3 deles foram baleados e morreram na hora. Não havia como derrotá-los. No golpe fracassado, o empresário do setor imobiliário do Texas foi o principal patrocinador e, por violarem a menor lei de neutralidade, o promotor da UAN processou. Ele patrocinou apenas $220 mil, pois só queria ser presidente uma vez. Agora, Robert sentia que estava fazendo a mesma coisa. Só que esse lunático era ainda mais louco. Ele estava disposto a investir $100 milhões. $100 milhões para comprar um país inteiro. Não só isso, mas também o custo dos mercenários. Droga, deixa eu te perguntar, você está falando sério? Os dedos de Robert tremiam. Ele não conseguia nem segurar o celular. Não era porque ele estava com medo, mas sim porque estava animado. Ele era um aventureiro de coração. Se realmente tivesse sucesso, o pequeno comerciante de armas de fogo poderia fazer história. Claro, ele não se importava muito com a reputação. O segredo ainda era o lucro envolvido. Ele tinha a sensação de que, se conseguisse estabelecer uma conexão com a força por trás de Jiang Shen, seu retorno excederia em muitos seus ganhos totais anteriores. Isso mesmo. Acho que você deveria pedir um tempo para o seu amigo Lawrence. Não quero que a FBA se envolva de novo. O tom soou leve. Claro que vou pensar nisso. Ei, isso está me deixando animado. Seus dedos esfregavam o telefone constantemente, enquanto havia uma clara excitação em seus olhos. Não importa se você está animado ou não, eu quero resultados. Deixe-me ser claro. Este filme só pode ser filmado uma vez, você tem que pensar bem, disse Jiang Shen lentamente. Confie em mim, como um produtor renomado em Hollywood. Eu, Robert, farei você extremamente satisfeito com meu roteiro. Então vou ter que acreditar em você, disse Jiang Shen casualmente e desligou o telefone. Já havia pessoas esperando na saída do aeroporto. Ao lado de uma Mercedes-Benz preta de edição limitada estava um homem branco de meia-idade com barriga de cerveja, olhando constantemente para o relógio. Ele fez o terno largo parecer bem apertado. Ao lado dele, um asiático estava parado, parecendo ser seu guarda-costas. Por outro lado, neste pequeno país com apenas 20 mil habitantes, o efetivo militar total era de apenas 100 pessoas. Ocasionalmente, eles também tinham que desempenhar o papel de policiais. De repente, os olhos do homem de meia-idade brilharam quando ele viu Robert e Johnny saindo. Ah, Sr. Robert, o senhor finalmente chegou. Ah, é o Johnny. O homem branco abriu os braços e cumprimentou Robert com um sorriso amável. Ele também olhou animado para o irlandês ao lado de Robert. Merda, ele é gay? Johnny perguntou a Robert com a voz baixa. Cala a boca, seu idiota. O tiroteio já começou. Robert balançou a cabeça e xingou, mas imediatamente mudou para um sorriso e caminhou até o homem. Isso mesmo. Este é Johnny, um bilionário de Los Santos. Como velhos amigos que não se viam há anos, eles se abraçaram e se afastaram. Robert se virou para olhar para Johnny. Este é o presidente da Ilha Panu, Edward. Descendente de britânicos, basicamente da sua cidade natal. Além disso, atua como ministro das Finanças. Da sua cidade natal foi dito cheio de más intenções. Assim como no geral, meu amigo. Edward apertou a mão de Johnny cortesmente e apertou furiosamente. Seu rosto não demonstrava nenhum desdém pelos irlandeses, como os britânicos costumam fazer. A razão pela qual ele exibia essa expressão era puramente devido ao que Robert havia dito. Esse tal de Johnny era um bilionário irlandês de Los Santos. Ninguém investia na ilha de Panu há muito tempo. Finalmente havia um bilionário, então esse falso imperador fez de tudo para agradá-lo. Quanto a ser irlandês, quem se importa? Ele só se importa com as notas impressas com francolins. Depois de uma breve conversa, o presidente os convidou para embarcar em seu luxuoso veículo e os levou pessoalmente até a mansão,
que Robert havia comprado há 2 dias em nome de Johnny. Ela valia $500.000. Droga. Presidente, ministro das Finanças, general. O que ele não é. Sentado no confortável sofá, Johnny contava os dedos. E o juiz da Suprema Corte, o ministro da Educação? Ele não aceitaria nenhum cargo sem benefícios. Não se preocupe, faça bem o que eu lhe disse para fazer. Robert pegou uma garrafa de uísque da geladeira, colocou-a sobre a mesa e se serviu de uma xícara. Legal, isso é bebida. Johnny pegou a bebida animado e também se serviu de uma xícara. Robert olhou para o alcoólatra que engoliu a xícara inteira enquanto tomava um gole. Então, disse, há um banquete amanhã à noite, com todos os influentes locais presentes. Venha comigo e eu lhe ensinarei o que fazer. No dia seguinte, farei uma viagem de investimentos. Você gastará $2 milhões investindo em um porto de carga na ilha principal. Aprenda comigo, veja como estou juntando dinheiro e estabeleça um relacionamento com as autoridades. Robert continuou. Além disso, logo depois disso, um comerciante entrará em contato com você. Ele é um velho amigo meu. Ele atualmente trabalha no ramo de processamento de alimentos. Ajude-o um pouco, acho que não preciso lhe ensinar mais nada. Gulp. Certo, Roger. Falando em filmar, cadê o cinegrafista? Cara, estamos filmando, né? Johnny arrotou com o copo na mão. Em poucos minutos, quem sabe quantas fotos ele já tinha tirado. Sim, estamos filmando um filme. Esta é a mais nova técnica de filmagem. Você fará parte da história. Não se esqueça de construir uma estátua para você no centro da cidade, e a equipe de filmagem fará uma tomada especial dela. Robert resistiu à vontade de rir enquanto tomava outro gole de uísque. Nesse caso, eu só preciso gastar dinheiro? Johnny riu enquanto se servia de outra xícara. Este é um ótimo trabalho. Qual é o nome do nosso filme mesmo? Menor um bilionário na favela. Não se esqueça da peça que o tornará famoso. Não se trata apenas de gastar dinheiro, mas também de agir da forma mais arrogante e insuportável possível. Como trair a mulher do vizinho, seduzir a mulher da cidade. Faça tudo o que você queria fazer em Los Santos. Seja você mesmo. Faça um bom trabalho. Se a recepção for boa, haverá sequências. Robert se encostou no sofá enquanto olhava zombeteiramente para os olhos bêbados. Arroto, continuações. Qual é o nome? Assim que terminou a frase, ele deixou cair o copo e adormeceu. Qual é o nome? Menor a destruição de um reino, idiota. Robert continuou zombando e colocou o uísque nas mãos. Álcool, é melhor só experimentar. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 116, função de mensagens online, nota, Ilha Spano é um local fictício. Após encerrar a conversa com Robert, Jiang Shen retornou à piscina. No momento em que um sorriso irônico se abriu em seu rosto e ele estava pronto para pular na piscina e ter um momento íntimo com a Esa, seu telefone tocou novamente. Foi Xiaxiro. Não era o momento certo. Ele praguejou mentalmente enquanto atendia o telefone, infeliz. Mas quando ouviu a notícia do outro lado, sua infelicidade desapareceu. O primeiro foi do Futuro 1.0. Porque eles estavam se aproximando de 250 milhões de downloads logo após o lançamento do software. Em poucos dias, Jiang Shen se foi e, com base no plano do departamento de marketing, o Futuro 1.0 recebeu sua primeira atualização. Agora, os lucros já eram evidentes como resultado da atualização. Em vez de uma atualização, ele estava liberando uma função previamente bloqueada. A atualização abriu o sistema da comunidade. Todos adquiririam uma conta aleatória após o PAT. Além do design impecável e requintado, a interface de bate-papo não tinha nada de especial. Simplificando, todos tinham uma conta na qual podiam adicionar amigos, criar grupos de bate-papo e postar status livremente. As funções não eram únicas como todos os outros programas de bate-papo tinham, mas uma coisa que o fazia se destacar entre os seus concorrentes era a busca inteligente de amigos. Com base na descrição do usuário, o Literate pode pesquisar com precisão o parceiro de bate-papo com base na descrição. É claro que cabe ao usuário decidir quais informações disponibilizar ou não. A personalidade do usuário era baseada nos dados coletados durante interações diárias e analisada com base em um software especial. Os resultados tinham 97% de precisão e eram ocultados do usuário e armazenados no servidor.
A personalidade registrava apenas características positivas e não incluía características negativas, já que ninguém gostaria de expor suas fraquezas. O usuário podia optar por publicar essas características ou reavaliá-las após um período, mas não podia alterá-las. Por exemplo, se um homem quisesse uma garota peituda, linda, cheia de energia, que saiba cozinhar e seja boa mãe, Littlewood a encontraria, já que a base de usuários já contava com 250 milhões. Só que caberia ao outro lado adicioná-lo ou não. Mesmo que você seja rejeitado, Littlewood sugeriria que você diminuísse os padrões e se aprimorasse. Se a seleção aleatória fosse ativada, Littlewood usaria a configuração inteligente para combinar amigos com maior compatibilidade. Além disso, o Futuri 1.0 também introduziu o VIP. Embora fosse semelhante à política de membros do QQ, houve uma pequena inovação. Além de colocar o símbolo VIP vermelho ao lado do I do usuário, também introduziu um sistema de contribuição correlacionado aos níveis. Houve uma piada engraçada no Weibo antes. O designer ficou louco e, de repente, ele pulou e gritou: "Quero criar um jogo com apenas duas funções, pagamento e classificação." Então, no final, o jogo foi realmente lançado, o que era um novo plano de patrocínio de anime da Bilibili. MHMM. A inovação foi replicada pela Futuri Technology. Um RMB equivalia a 10 contribuições, 100 contribuições o levariam ao nível VIP 1. Para subir para o VIP 2, seriam necessárias 1000 contribuições, o que equivaleria a 100 RMB. Com base nessa escala, o VIP 5 precisaria de 100.000 RMB. Para manter o status atual, 10 RMB seriam suficientes. Não pagar ocultaria o símbolo VIP, mas não o levaria ao nível inferior. Além disso, também havia 10 VIPs diamante que eram concedidos automaticamente aos 10 maiores contribuidores. As pessoas realmente pagariam? Sim. 2 dias após a introdução do recurso de comunidade, nasceram 200 usuários VIP 5. O primeiro da lista de contribuições foi um magnata do carvão com uma contribuição de 100 milhões. Isso significa que ele pagou 1 milhão. Porque as pessoas estariam tão dispostas a pagar. Imagine só. Se uma beldade te procurasse e a primeira coisa que visse fosse um símbolo VIP 6 ou de diamante, qual seria a reação? Ou alguns até colocariam um limite VIP na busca, proibindo qualquer pessoa abaixo de VIP 3 de adicioná-la. Ostentação e vanglória eram falhas comuns de todos os humanos, especialmente de pessoas ricas e abastadas. Elas só precisavam ser reconhecidas. A enorme base de usuários do Littlewood e a existência do sistema de contribuições lhes deram a plataforma perfeita para se exibirem. Com base nas estatísticas de back-end, o cara no topo da lista quase teve seu recurso de solicitação de amizade explodido. Embora não fosse a intenção de Jiang Shen, o puro Littlewood se tornou outro ótimo aplicativo para encontros de uma noite depois do Momo e do WeChat. Além disso, os usuários VIP também tinham outros privilégios exclusivos. Por exemplo, o convite para o teste beta do jogo para celular menor New Era selecionaria 10.000 usuários de cada um dos diferentes níveis. Portanto, os 100 milhões de usuários dividiriam 10.000 códigos. Os milhões de usuários VIP 1 também dividiriam 10.000 códigos, e os usuários VIP 5 receberiam um código cada, já que existem apenas algumas centenas deles. Quer o código do convite? Então pague mais. Este jogo para celular que marcou uma era gerou muita expectativa e entusiasmo. Com base em uma pesquisa do departamento de marketing, no Taobao, um código de convite foi estimado em 1000 RMB, o que quase quebrou o recorde de maior preço pago por um código de convite. É claro que esse design certamente deixou algumas pessoas descontentes. Principalmente aquelas mal intencionadas que contrataram exércitos da internet para controlar a direção das críticas. O único problema é que era injusto que tantos usuários comuns compartilhassem apenas 10.000 códigos. Isso é injusto. Vamos protestar. Mas esses comentários idiotas não tiveram nenhum impacto negativo no Futuri 1.0, mas sim desencadearam reações furiosas dos fãs de Littlewood. Uma vez que se tornou um debate, virou um assunto polêmico, uma forma de propaganda gratuita para o Futuri 1.0. Quando as pessoas mal intencionadas perceberam que os exércitos da internet que contrataram não criaram a percepção que desejavam, era tarde demais para se arrepender. Parte do sucesso se deveu ao esforço de Xia Xiu. Ao descobrir os sinais, ela reagiu imediatamente e contratou seu próprio exército online para direcionar a conversa.
Ela usou perfeitamente os truques dos oponentes para transformar isso em uma campanha de marketing bem-sucedida. No geral, o relatório financeiro da Futuri 1.0 foi impressionante. 10 dias após o evento comunitário, o lucro líquido da empresa atingiu 100 milhões de RMB. Esse número só aumentaria com a continuidade das operações da Futuri 1.0, bem como com a crescente dependência dos usuários. Xia Xilu chegou a afirmar com confiança que, dentro de 2 anos, ela poderia quebrar o recorde de receita anual estabelecido pelo sistema de membros do Grupo Penguin. A outra área era o jogo para dispositivos móveis. Após um período de marketing, o código de convite já havia sido distribuído ao mercado pela Littlewood. Parte dos códigos de convite foi distribuída pelo sistema VIP. Mesmo que tenha sido distribuído para pessoas que não queriam jogar, por não estar vinculado à conta, terceiros poderiam comprar o código e vendê-lo com margem. Quanto ao código ser fixado em 1000 RMB, mesmo que não fossem fãs da New Era, eles estariam interessados no código de convite. Se não jogassem, sempre poderiam vendê-lo por dinheiro. Não havia nada a perder. Então, naturalmente, isso se transformou em outra forma de publicidade. Como a base de usuários do Littlewood já atingia 250 milhões, essas pessoas prestariam atenção ao jogo por causa do código de convite caro, mesmo que não o jogassem. Em 2 meses, a Futuri Technology já era lucrativa. Isso deixou os investidores de capital de risco que aguardavam a oportunidade frustrados por terem perdido a galinha dos ovos de ouro. Anteriormente, eles planejavam esperar que a Futuri Technology tivesse problemas de fluxo de caixa antes de abrirem suas bocas gananciosas e assumirem o controle da empresa com potencial infinito. Mas quem imaginaria que a Futuri Technology não teria falta de dinheiro? Até a Penguin teve que implorar por capital de risco. Ao ouvir sobre 100 milhões em lucros, Jiang Shen disse diretamente a Xia Xilu que usaria 1 milhão como bônus. Ao contrário de outras empresas de tecnologia, o custo da Futuri Technology era absurdamente baixo. Tirando o custo da mão de obra e da manutenção do servidor, após os impostos, o restante seria lucro. Quanto à pesquisa e desenvolvimento, o que foi? Só algumas latas de comida. Vendo que você está trabalhando tão diligentemente, devo lhe dar um aumento. Jiang Shen riu. Seu humor era de fato deleitável. Embora os 100 milhões não representassem nada para seu patrimônio líquido, era um bom começo. Era a primeira fonte de dinheiro limpo que ele ganhava. Não precisa. Meu dividendo de 1% já é suficiente. Pela voz dela, a garota também estava de bom humor. Era um feito conseguir fazer isso com uma equipe nova. Após a injeção de capital de 100 milhões, ela propôs proativamente reduzir sua participação acionária. Assim, após a mudança, sua participação na empresa passou para 1%. Embora Jiang Shen tenha ficado surpreso, ele não a impediu. Mesmo que fosse apenas 1% das ações, o lucro de 100 milhões deste ano era muito. Como ela não era representante legal, havia um imposto de renda de 20%. Mas mesmo depois disso, ainda seriam 800 mil RMB. Faltando 2 meses para o final do ano, com o lucro deste ano, qualquer dividendo excederia seu salário atual. Bônus e salário não significavam mais nada para ela. Como era horário de trabalho, Xia Xilu encerrou a ligação após informar Jiang Shen. Só agora Jiang Shen percebeu que havia um monte de chamadas perdidas. Desde ontem, havia uma chamada a cada meia hora. Depois de ir para o apocalipse, o telefone estava em sua dimensão de armazenamento. Ele só pegou o telefone depois de ligar para Robert, então todas as mensagens de chamadas perdidas chegaram. Essa garota. Um sorriso se formou na boca de Jiang Shen. Embora ela sempre mantivesse um rosto frio e sério, ela podia ser surpreendentemente fofa às vezes. Aesa se inclinou ao lado da piscina. Sua boca se curvou levemente. As pernas graciosas e serenas se moviam pela água desinteressadamente. Ela não era do tipo que ficava com ciúmes, mas o telefonema que claramente interrompeu o momento íntimo entre ela e o marido a deixou um pouco insatisfeita. Jiang Shen jogou o celular na dimensão de armazenamento antes de notar a expressão no rosto de Aesa. Ele sorriu. Ele nem tirou a roupa antes de mergulhar na água. Ao leve grito de Aesa, Jiang Shen abraçou a gentil e leal garota com um sorriso irônico. Comparados a antes, eles não estavam mais constrangidos. Pelas ações diárias dela, ele sentia claramente o amor dela. Para ser justo, ele não sentia nada por ela no começo.
Ele apenas aceitou de certa forma. Mas, graças à sua proatividade, o amor de Aiesa finalmente se infiltrou em seu coração. Sua gentileza, sua compreensão e seu sacrifício estavam quase extintos no mundo moderno. Só de olhar em seus olhos, ele se derretia de amor. Sentia-se incontrolavelmente atraído por ela. Era hora de ele ser proativo. Você pode me ensinar a nadar? Jiang Shen disse com um sorriso irônico enquanto soprava em seu ouvido. Aiesa abaixou a cabeça timidamente e então colocou as mãos na camisa molhada dele. 1. Um ouro post-apocalíptico capítulo 117. Compra de uma planta de processamento de alimentos. Na manhã seguinte, Jiang Shen acordou de seu doce sonho. Olhou para a adorável garota ao seu lado, dormindo calmamente como um gato. Em sua boca se curvou. Boca ligeiramente fechada, sobrancelhas graciosas, cílios levemente trêmulos e cabelos um tanto bagunçados. A pele branca, semelhante à de uma boneca de porcelana, estava levemente avermelhada em suas bochechas e, em sua respiração rítmica, Jiang Shen podia sentir um toque de cansaço e alegria. Ontem à noite foi um pouco louco. Jiang Shen pensou na noite passada enquanto seu rosto ficava vermelho. Ele não sabia se era ilusão, mas sentia que toda vez que Aiesa era tratada de forma rude por ele, ela ficava excitada, especialmente com as mãos atrás das costas, por trás. Ele tocou o nariz desajeitadamente e então gentilmente aconchegou Aiesa antes de sair silenciosamente da cama. Ele não preparava café da manhã há muito tempo. Jiang Shen, satisfeito, olhou para a torrada com manteiga e a aveia com a leite na mesa com uma grande sensação de realização. Eu definitivamente tenho potencial para ser um grande homem, murmurou ele narcisicamente. Então, sentou-se relaxadamente à mesa para saborear o café da manhã. Ainda tinha muitas coisas importantes para fazer, então precisava acordar mais cedo do que o normal. Ele limpou tudo e deixou um adesivo na mesa antes de sair pela porta zumbindo. Ele dirigiu direto para a área rural com seu Maybach. Jiang Shen ainda precisava se preparar para o seu plano de compra da ilha. Quanto mais cedo, melhor. Robert provavelmente já havia começado o plano por conta própria. Para ser justo, ele estava até assustado com o próprio plano. Se cometesse um erro por acidente, entraria na lista negra da Polícia Internacional. Mas então ele só precisava disso para ter sucesso, certo? Aiesa abriu os olhos cansados e sentou-se lentamente na cama. Alisou o cabelo levemente bagunçado e olhou fixamente para o travesseiro vazio, com a mente divagando por um instante. Ela não sabia por que se apaixonou por Jiang Shen, mas o sentimento era intenso. Sempre que o via, seu coração batia mais rápido. Sempre que ele a abraçava, seu corpo inteiro ficava quente. Ela deu um sorriso vazio ao se lembrar da noite passada. De repente, ela acordou de seu estado de sonolência. Ah, não, esqueci de preparar o café da manhã. Na perspectiva dela, para ser uma esposa qualificada, ela deveria colocar o café da manhã preparado na mesa antes que o marido saísse para o trabalho. Embora não estivesse escrito na religião, era tradição familiar por parte de mãe. Foi assim que ela se avaliou. Ela sabia que o marido era um grande homem, incluindo a mulher que voltou com ele no carro. Ele provavelmente tinha muitas esposas. Mesmo que não ficasse com ciúmes, ainda ansiava por mais atenção. Isso incluía uma dieta controlada. Ela não sabia que a vacina genética melhorava sua capacidade digestiva. Não precisava controlar a dieta para evitar aquela gordura extra na barriga. Exercícios adequados para ficar em forma e charmosa. O nutriente também era maravilhoso, pois parecia melhorar a condição da sua pele. A única desvantagem era o tubo de xixi desconfortável. Ela também trabalhou diligentemente nas tarefas domésticas. Mas ela estava muito cansada ontem à noite. Mesmo quando acordou esta manhã, sua perna ainda estava dolorida. Foi por isso que ela dormiu até mais tarde. Ela saiu rapidamente da cama. Aiesa vestiu uma longa camisa branca em seu corpo lindo e então correu escada abaixo com as pernas expostas. No entanto, ela ficou decepcionada. Jiang Shen já tinha ido embora. Frustrada com seu próprio erro, depois de lavar a louça, Aiesa foi mal-humorada até a cozinha para preparar sua própria comida. Quando ela viu o café da manhã já na mesa, ela parou. Seu coração estava quente. Havia um bilhete na mesa. A escrita era muito boa, e ela agora conseguia entendê-lo com seu nível A. Menor, não vou voltar para casa para comer. Você não precisa me esperar. Cuide-se.
Jiangchen. Maior. Ela colocou as notas na frente do peito enquanto uma onda de calor aparecia em seu rosto. De repente, ela se lembrou do porquê. Foi por causa dessa gentileza que ela se apaixonou perdidamente por ele. Embora sempre demonstrasse um ar de maldade, ele sempre cuidou muito bem dela. Não a discriminou por sua condição de refugiada, nem a tratou com brutalidade. Suas mãos cruzaram o peito inconscientemente enquanto seu dedo pressionava suavemente o botão da camisa. Pai, mãe, estou vivendo uma vida feliz neste país estrangeiro. Não se preocupem comigo. Ela agarrou o bilhete com força enquanto orava. Traço. Fábrica de processamento de alimentos Xinlong. A parede de concreto cinza parecia relativamente limpa, e o ambiente ao redor também não era tão ruim. Embora pequena, tinha de tudo. Olhando de fora, Jiangchen estava bastante satisfeito com a planta. Ele desceu do carro e olhou ao redor antes de encontrar rapidamente a pessoa que estava procurando. Um homem de meia idade, agachado em frente à porta, fumando, acendeu rapidamente o cigarro ao ver Jiangchen. Forçando um sorriso, veio cumprimentá-lo. Mas aquele sorriso não era mais bonito do que o dele chorando. As informações diziam que ele tinha 31 anos, mas o homem das 180 centímetros tem as costas curvadas como as de um idoso de 50 anos, a brancura nas laterais dos cabelos e o rosto marcado não eram por conta da passagem do tempo, mas sim por conta dos infortúnios da vida. Jiangchen, você já deveria ter visto minhas informações. Jiangchen não julgou muito o homem e estendeu a mão com um sorriso. Zhang Gongji, proprietário da fábrica de processamento de alimentos Xinlong. Zhang Ji apertou a mão de Jiangchen e forçou outro sorriso. Em seguida, fez um gesto de boas-vindas a Jiangchen. Senhor Jiang, siga-me para dar uma olhada na fábrica. Jiangchen assentiu. Os dois entraram na fábrica lado a lado. Jiangchen notou a poeira na linha de produção. Este lugar não produz há algum tempo. 2 linhas de processamento de alimentos enlatados, uma linha de macarrão instantâneo e uma linha de biscoitos. Antes, trabalhávamos principalmente no processamento, mas agora ninguém quer trabalhar conosco. O sorriso de Zhang Gongji era amargo. Ele então conduziu Jiangchen para os fundos da fábrica. Este é o armazém, incluindo os 4 hectares de terra vazios. Tínhamos o plano de expandir a fábrica, mas agora parece que não é necessário. Vendo equipamento de produção por 70%, vamos fazer por 300 mil. O terreno e a fábrica em si são um pouco mais caros, 2,4 milhões. Não dá para baixar mais que isso. Depois de terminar, Zhang Gongji parou de falar e observou a reação de Jiangchen. Ele calculou mentalmente e assentiu, bastante satisfeito. O preço era justo, até um pouco abaixo do preço de mercado. Ele já havia perguntado ao intermediário antes. O custo da usina era em torno de 3 milhões. Esse cara devia estar com problemas financeiros, senão não precisaria vender a usina por um preço tão baixo às pressas. Embora já tivesse decidido comprá-lo, os olhos de Jiangchen se moveram ligeiramente. Ele não respondeu, mas, com um sorriso, entregou um cigarro a Zhang Gongji e o arrastou para um canto. Senhor Zhang, estou bastante satisfeito com o preço. Mas estou curioso, com base na construção da usina, o senhor não é do tipo que faz planejamentos inadequados. O que o levou a querer vender seu ativo? Zhang Gongji não rejeitou o cigarro e o acendeu habilmente. Ele soprou um anel de fumaça. O homem de apenas 31 anos tinha rugas espremidas no rosto e sorriu amargamente novamente. Mercado de ações. Embora fossem apenas 2 palavras, Jiangchen imediatamente percebeu sua tristeza. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 118, o falido Zhang Gongji é uma citação famosa em menor fortaleza sitiada. O casamento é como um cerco, as pessoas querem sair, as pessoas querem entrar. A mesma palavra se aplicaria ao mercado de ações sem ser nem um pouco imprópria. 5 anos atrás, Zhang Gongji era apenas um motorista de táxi comum. Conversando com um passageiro certa vez, ele ouviu falar da indústria de processamento de alimentos. O leve alcoolismo lhe ensinou que processar alimentos dava dinheiro, e naquela época ele se sentiu tentado. Com apenas 20 anos, não queria ser taxista a vida toda. A partir daí, começou a aprender sobre essa indústria desconhecida. Com as economias da família e empréstimos de parentes, ele comprou com sucesso uma pequena planta de processamento mal operada.
Embora ele não tenha ido para a universidade antes, por causa de seu trabalho duro e desejo de aprender, ele usou seu conhecimento operacional adquirido na hora para expandir a pequena instalação para uma grande fábrica. Contratos voavam até ele como flocos de neve. Os alimentos enlatados e o macarrão instantâneo que ele produzia não só eram de alta qualidade, como também tinham um preço superior ao dos concorrentes. A fábrica estava se tornando cada vez mais lucrativa, com a compra de terras, a aquisição de linhas de produção, a contratação de mais funcionários. Até o famoso mestre Kung enviou um contrato para processamento de alimentos. Em 5 anos, o nome do chefe Zeng se espalhou por sua cidade natal. Seus antigos amigos começaram a chamá-la de Chefe Zen, irmão Zen. Do nada a inauguração de sua fábrica na cidade de Wangai. Conseguiu comprar um carro, uma casa e retornar à sua cidade natal em glória. De taxista a chefe, sua experiência nesses 5 anos poderia ser escrita em um livro. Mas tudo mudou no final do ano passado. O mercado de ações despencou, e os rumores de que o índice atingiria 6.124 pontos finalmente se dissiparam. A média do mercado de ações girava em torno de 3.000 pontos na época. Um de seus amigos empresários lhe disse certa vez, enquanto bebiam, que o mercado de ações era um bom lugar para ganhar dinheiro e que, se ele tivesse dinheiro, deveria tentar. Embora estivesse um pouco bêbado, Zhang Gongji ainda estava sóbrio. Sua consciência lhe dizia que aquele jogo de soma zero não estava certo. Como um mercado sem produzir bens poderia criar valor? Zhang Gongji não deu ouvidos ao amigo, mas disse-lhe para não se envolver tanto em assuntos delicados. Mas o amigo apenas riu e não se incomodou com ele. 4 meses depois, seu amigo comprou 2 apartamentos na cidade. Seu carro anterior foi trocado por um BMW. Quando voltaram a beber, o amigo comemorou o fato de ter usado 1 milhão para obter um retorno impressionante de 5 milhões. Ao ver que seu amigo agora estava rico, Zhang Gongji sentiu-se arrependido. Se tivesse dado ouvidos ao amigo, não seriam apenas 2 apartamentos, ele provavelmente estaria morando em uma mansão. Trabalhou duro por 4 meses e, no final, não conseguiu ganhar nem tanto quanto o amigo em poucos dias. Depois de mais algumas rodadas, talvez por inveja, Zhang Gongji perguntou casualmente, é tarde demais para entrar agora? Ao ouvir essas palavras, o amigo imediatamente se interessou pela conservação. Ele constantemente o elogiava, dizendo que a situação econômica é excelente, só vai melhorar e desta vez não há como voltar atrás. Após uma conversa acalorada, Zhang Gongji sentiu-se tentado. Com apenas a fábrica de processamento de alimentos, levaria 10 anos para se tornar milionário, mas conseguiu com apenas alguns dias na bolsa de valores. Ao voltar para casa, abriu uma conta, hesitante. Sob a orientação do amigo, testou a situação e investiu 20 mil. Não prestou muita atenção à conta, pois estava ocupado com seus negócios, até que, um mês depois, se lembrou de ter comprado ações. Ele só abriu a conta por curiosidade e queria ver quanto dinheiro aqueles 20 mil dariam. Se fosse uma quantia pequena, mesmo que perdesse tudo, não teria problema. Teria sido melhor se ele não tivesse olhado, pois ele imediatamente se levantou ao ver o número. Os 20 mil viraram 50 mil. Ele sentiu o mundo brilhar ao seu redor. Não era excitação, mas arrependimento. Isso mesmo, foi arrependimento. Se ele tivesse investido 2 milhões, teria se tornado 5 milhões. Se ele tivesse pegado dinheiro emprestado para comprar 10 milhões, já seria milionário. A ganância de uma era infinita. O número vermelho penetrante de 5 mil. Ele lembrou do jornal Rin. O mercado em alta está apenas na metade do caminho para o topo. Ele imediatamente colocou todos os 2 milhões de sua conta no mercado de ações. Dos 2 milhões, havia um empréstimo de 1 milhão usado para a expansão da fábrica. O jornal Rin não enganaria seus cidadãos, certo? XXX não pode estar mentindo? Se o mercado de ações despencasse, 30 seria o primeiro a reagir. É difícil de acreditar, mas eles conseguiram. O que você pode fazer? No começo, ele se sentiu animado, pois um aumento de 2% equivalia a 40 mil. Só de olhar para aquela linha vermelha, sentiu todo o corpo tremer de excitação. Estava começando a sonhar acordado com a vida de um milionário e se esqueceu da cautela de antes. Com apenas meio mês, ele experimentou a sensação de cair do céu para o inferno. O índice caiu vertiginosamente, milhares de ações com quedas de 10% se tornaram a norma,
mas a mídia continuou empurrando-o para cima. A oportunidade certa para entrar no mercado em alta. Ajustes de curto prazo para ajustes maiores. As ações atingiram o fundo do poço, agora é a hora de comprar. O índice não pode cair mais. O governo central está discutindo queda da taxa de juros. 80% das organizações acham que o mercado de ações está no fundo do poço. Plano de previdência está em discussão para entrar no mercado. Ele continuou comprando, mas continuou perdendo. O amigo que lhe prometeu que o valor não cairia abaixo de 4.000 pontos não estava mais à vista. Correram boatos de que ele pegou dinheiro emprestado que não deveria, deixou a esposa e os filhos e fugiu para o sul. Zhang Gongji queria morrer, mas não conseguiu. Ele tinha uma esposa que o amava muito e uma filha que o idolatrava. A expansão da fábrica não foi possível. Como usou o empréstimo para outros fins, para evitar consequências legais, além de ser forçado pelo banco a vender ativos para pagar a dívida, Zhang Gongji decidiu tomar dinheiro emprestado em outro lugar para cobrir o rombo. Ele pegou dinheiro emprestado com seus amigos empresários e pagou o empréstimo bancário. Em seguida, investiu o restante do dinheiro na fábrica, na esperança de poder quitar a dívida aos poucos. Entretanto, outro evento infeliz ocorreu. Em menos de um mês, o forte aumento do preço da carne suína elevou o preço de outros alimentos, o que elevou diretamente o custo de produção de alimentos enlatados e prejudicou a indústria de processamento de alimentos. Mas, para saldar essa dívida, ele praticamente aceitou todos os pedidos e usou a taxa de garantia para manter a produção e quitar a dívida. Considerando o preço do mês anterior, baseado no alto aumento do custo de produção, para cada alimento enlatado produzido, ele perdeu um RMB. Mas ele precisava continuar produzindo, ou teria que pagar por quebra de contrato. Se fosse antes, ele poderia facilmente ter lidado com essa crise com o dinheiro disponível, mas agora. Após debater, ele decidiu romper o contrato e perdeu cada centavo. Perdeu todas as oportunidades de recomeçar. O banco não lhe emprestava dinheiro e ele não conseguia mais pagar os trabalhadores. Então teve que demitir todos os funcionários. Os 5 anos foram como um sonho. Por causa de um esquema Ponzi legal, ele foi do alto das nuvens para o inferno. O mercado de ações era como menor a origem. As pessoas de fora estavam com medo. As pessoas de dentro não conseguiam escapar. Ele deixou uma frase que valia a pena refletir. Depois, soprou o último anel de fumaça antes de pisar na ponta do cigarro. Se soubesse o que aconteceria hoje, não teria feito isso desde o início. Para ser sincero, Jiang Shen também acompanhava o mercado de ações antes, mas antes de julho deste ano, não tinha dinheiro no bolso. Ele teve muita sorte de sempre ter sido um outsider. Ouvindo silenciosamente até terminar, Jiang Shen soltou um suspiro. Sua experiência poderia ser escrita em um livro. Você tem algum plano? Provavelmente dirigindo. Vender a fábrica deve ser suficiente para pagar a dívida e os salários perdidos. Embora eu não seja mais chefe, ainda preciso manter meu moral como pessoa. Ele riu, em tom de brincadeira, enquanto balançava a cabeça. O moral é um ponto positivo. Jiang Shen assentiu secretamente ao ouvir as palavras de Ongji. Ele não sabia como operar uma fábrica, então, em vez de procurar um headhunter para encontrar um gerente, seria melhor contratar esse especialista imediatamente. Estou falando sobre seus planos para o futuro, não sobre seus planos para amanhã. Jiang Shen sorriu e olhou para o rosto irônico, impróprio para sua idade, enquanto falava levianamente. Zhang Gongji parou por um momento. Eu? Provavelmente dirigindo. Um desperdício de talento. Eu pessoalmente admiro muito pessoas com capacidade. Jiang Shen acenou com a mão e o interrompeu, e ele continuou com um sorriso. Que tal isso? Você tem algum interesse em trabalhar na minha fábrica? A fábrica de processamento de alimentos de Xinlong ainda se chama Xinlong. Você ainda é o chefe. Terminando suas palavras, Jiang Shen estendeu a mão direita e olhou para ele com um sorriso brilhante. Chocado, o rosto envelhecido de repente recuperou um pouco de vivacidade. Do choque inicial à excitação final, Zhang Gongji estendeu a mão, trêmulo, e segurou a mão de Jiang Shen. Ele nunca imaginou que o novo dono da fábrica arriscaria o azar e contrataria um fracassado. Mesmo assim, a fábrica faliu por sua culpa. O fechamento da fábrica não foi por causa de um erro operacional seu. Acredito que a Xinlong só conseguiria gerar o máximo valor se estivesse nas suas mãos.
Acredito que você não abrirá mão facilmente de tantos anos de trabalho duro. O que acha? Eu faço. Uma resposta sem hesitação. Ele abaixou a mão de Jiang Shen enquanto Zhang Guangxie pegava a ponta do cigarro que ele jogou no chão. O que você está fazendo? Jiang Shen ficou perplexo. Ei, a higiene é fundamental em uma fábrica de processamento de alimentos. Quando eu era o chefe, sem exagero, não havia um único broto em toda a fábrica. Como se a brisa da primavera tivesse acabado de passar, de repente o rosto rígido voltou à sua antiga vivacidade. Jiang Shen deu de ombros, apagou o cigarro e o seguiu até a lata de lixo para jogá-lo no lixo. Agora que comprei a empresa, vou injetar 1 milhão nela. Exijo que você reinicie a produção dentro de meio mês. Só quero perguntar uma coisa. Você está confiante? Sim. Ao ver Zhang Guangxie gritar a plenos pulmões, Jiang Shen riu e deu um tapinha em seu ombro. Essa é a atitude. Eu confio em você. Agora vá comigo até o escritório para finalizar o processo. Ei, chefe, posso te convidar para almoçar depois do processo? Não tenho muito dinheiro, então não posso te pagar em um restaurante. O homem de 30 e poucos anos forçou uma risada. De qualquer forma, ele queria convidar a pessoa que lhe deu uma segunda chance para uma refeição para expressar sua sincera gratidão. Era a tradição de sua cidade natal e sua insistência ao longo da vida. Um pouco inesperado, Jiang Shen riu imediatamente. Sem problemas. Ele percebeu de repente que o peito do homem abjeto finalmente se ergueu. Como se tivesse recebido uma nova vida. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 119, é você de novo? O processo foi concluído rapidamente, e Jiang Shen adquiria os direitos da fábrica. Quando os 2,7 milhões foram transferidos para a conta bancária de Zhang Guangxie e ele recebeu a mensagem de confirmação em seu celular, o homem finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele ainda atuava como gerente da fábrica, com um salário base de 8 mil, e com base nas vendas, haveria bônus. Assim como antes, ele teria que cuidar de tudo, do marketing à produção. Embora um pouco exagerado, Jiang Shen lhe ofereceu um plano de bônus lucrativo. Dependeria de suas vendas para ver quanto ele receberia no final. Não vou me importar muito com a forma como a usina é operada, mas você tem que fazer algumas coisas para mim. Embora ele tenha dito isso casualmente, Zhang Guangxie ainda sentiu a inflexibilidade em seu tom. Por favor, vá em frente. Zhang Guangxie assentiu com uma expressão séria. Primeiro, se você quiser fazer, então vá em frente. O processamento para outras pessoas pode ser deixado de lado. Teremos que desenvolver nossa própria marca. Nossa própria marca? Zhang Guangxie forçou um sorriso e continuou. Para ser sincero, já tentei criar minha própria marca antes, mas o custo é muito alto. Publicidade, patrocínio, canal de distribuição. Era incomparável à margem de lucro do processamento para outras pessoas, e também há mais risco. Jiang Shen balançou a cabeça rindo. Processar para outras pessoas é suficiente se quisermos continuar pequenos, mas não pretendo fazer isso. Continuarei investindo nos estágios iniciais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, modernização para linhas de produção maiores e expansão da fábrica. Você não precisa se preocupar com o canal de vendas, já vou falar sobre isso. Quanto à distribuição e à publicidade, eu cuido disso. Engraçado, não existe canal melhor que a internet, né? A promoção poderia ser feita no futuro 1.0, como um bolo lunar grátis durante o festival de meados do outono. Ou quando ele tornar Liao famosa, convencê-la a promover a marca seria simples. Vendo o chefe tão certo, embora Zhang Guangxie ainda estivesse inseguro, ele não continuou perguntando. Em segundo lugar, este é o ponto mais importante. Faremos a transição para o comércio internacional. Preciso que você se registre para os requisitos de importação e exportação. O destino atual é a Ilha Panu. Importaremos a fruta para produzir latas e vender no mercado interno, e depois exportaremos outros alimentos enlatados. Ao ouvir as palavras de Jiang Shen, Zhang Guangxie ergueu levemente as sobrancelhas. Ele perguntou, pensativo. Já pensei em exportar, mas não foi tão fácil quanto parece. Primeiro, porque não temos uma marca forte. Segundo, o custo. Não temos nenhuma vantagem em comparação com empresas da Austrália ou das Filipinas. E o fator mais crítico é o transporte. Conheço um pouco sobre a Ilha Panu. É um pequeno país insular no Pacífico e não tem nenhum porto de águas profundas para atracar navios maiores.
Você não precisa se preocupar com isso. Não vai demorar muito para que um investidor construa um porto de carga lá. Você só precisa expandir a produção e vender para eles, e produzir os alimentos baratos importados de lá em latas de comida. Jiang Shen sorriu misteriosamente e não deu mais explicações. Zhang Gongji fez uma pausa, com uma expressão estranha no rosto, olhando para Jiang Shen. Embora curioso para saber por que o chefe sabia tanto sobre o país do terceiro mundo, como o chefe não pretendia dizer mais nada, parou de perguntar. Terceiro, isso não é algo oficial, então você só precisa ter isso em mente. Preciso que você tenha excedentes do mercadorias todo mês. Era aceitável comprar do dono da loja de alimentos a curto prazo, mas não era uma situação confiável a longo prazo. Como as mercadorias só entravam no armazém e nunca saíam, uma ou duas vezes, isso não levantaria suspeitas, mas mais do que isso seria problemático. Com o aumento da população de espinhas de peixe, haveria uma demanda maior por alimentos. Uma fábrica de processamento de alimentos seria a escolha mais segura. Mercadorias excedentes. Zhang Gongji quase achou que tinha ouvido errado. Bens excedentes referiam-se a bens produzidos em excesso. Normalmente, eram distribuídos gratuitamente aos funcionários ou com desconto a um preço baixo. Foi a primeira vez que ele ouviu alguém querer bens excedentes. Vou te dizer o valor, só precisa levar isso em consideração. Esses produtos não precisam de marca. Não são para vender. Tenho outros usos. Após ouvir a explicação de Jiang Shen, Zhang Gongji não perguntou mais nada. Embora fosse um pedido estranho, não era nada complicado. Ele, que já havia sido chefe, sabia que só precisava ouvir. Pai. Minha filha fofa. O papai voltou. Zhang Gongji abraçou sua filha, que saltou em sua direção com um sorriso caloroso. Pai, quem é esse? A adorável menina piscou seus grandes olhos olhando para Jiang Shen. Jiang Shen ajoelhou-se e olhou para a garotinha cheia de energia com um sorriso. Então, disse com uma voz amável, o tio é amigo do seu pai. Qual é o seu nome? Meu nome é Jiajia, estou na segunda série de uma escola experimental. Jiajia respondeu em um tom fofo. Jiang Shen fez uma pausa quando ouviu falar de escola experimental. Tio, você está bem? Jiajia inclinou a cabeça. Nada, ele. Jiang Shen forçou uma risada e respondeu num tom descontraído. Song Jiao provavelmente ainda está me esperando do outro lado. Ele espiou a mão direita. Tentou esta manhã, mas ainda não funcionou. Você votou, e isso é. Uma mulher de aparência virtuosa saiu da cozinha e perguntou ao marido quando viu Jiang Shen. Este é meu chefe, o Sr. Jiang. Zhang Gongji sorriu para sua esposa. Você finalmente vendeu a planta. Eu fiz. Mas o Sr. Jiang me contratou para continuar administrando a fábrica. Gongji olhou para o sorriso que não via há muito tempo no rosto do marido enquanto seus olhos ficavam úmidos. Ela respirou fundo e, para a surpresa de Jiang Shen e Zhang Gongji, fez uma reverência sincera para Jiang Shen. Mel? O que você está fazendo? Jiang Shen olhou para as ações dela, sem saber como reagir. Por um tempo, Gongji se preocupou com a planta todos os dias. Ele se arrependeu de ter confiado na palavra do amigo. Eu estava com muito medo, com medo de que um dia, se ele não conseguisse pensar direito, nos deixasse. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Gongji. Vendo as lágrimas nos olhos de sua esposa, Zhang Gongji de repente abraçou. Tolo, eu não te deixaria de jeito nenhum. A voz do homem dura tinha um tom soluçante. Jiang Shen os observou em silêncio enquanto um sorriso surgia em seu rosto. Seria melhor não interrompê-los agora. Tio. Jiajia olhou para cima e piscou seus grandes olhos para Jiang Shen. Você tem alguma coisa, pequena Jiajia? Jiang Shen concentrou seus pensamentos e se ajoelhou novamente, acariciando os cabelos. Obrigada, disse Jiajia docemente. Jiang Shen de repente caiu na gargalhada. Jiajia inclinou a cabeça e olhou para o tio à sua frente, confusa. Sem problemas, Jiajia é muito cortês. Por algum motivo, seu humor estava alegre naquele momento. Por ter recebido o reconhecimento, Jiajia sorriu timidamente. Depois que Zhang Gongji terminou de abraçar a esposa, olhou sem jeito para Jiang Shen. Era bastante indelicado deixar o convidado na mão durante uma demonstração de afeto. Gongji,
de pele sensível, já havia corrido para a cozinha. Jia inclinou a cabeça, sem entender a situação, enquanto Zhang Gongjie expressava seu pedido de desculpas com o rosto corado. Jiang Shen, com um sorriso, fez sinal de que estava tudo bem. Então, começou a conversar com Zhang Gongjie no sofá. Zhang Gongjie era uma pessoa comunicativa, pois era taxista antes de abrir um negócio. Embora sua experiência não fosse tão empolgante quanto a de Jiang Shen, sua profundidade de conhecimento superava em muito a de Jiang Shen. Sua esposa Gongjie era uma mulher tradicional. Ela cozinhava a refeição com maestria e pedia para todos comerem. À mesa, Jiang Shen e Zhang Gongjie tomavam alguns drinks. Jia, curiosa, estendeu a mão em direção à xícara, o que fez Jiang Shen rir ainda mais. É essa sensação de estar em casa. Ele pensou sobre isso e sentiu isso quando estava na casa da velha e astuta raposa Wang Deai. De repente, ele sentiu inveja daquela sensação. Não sabia por quê. Talvez fosse hora de voltar para sua cidade natal, Lake City. Talvez durante o ano novo. Já era outubro. Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos enquanto observava a mesa repleta de pratos caseiros. Mas, de repente, um som forte de porta quebrando, transmitido de fora, o tirou de seus pensamentos. Quem? Jiang Shen estava perdido enquanto olhava para Zhang Gongjie. Mas Zhang Gongjie também estava confuso. Trocou um olhar confuso com a esposa antes de se levantar e caminhar em direção à porta. Você é? Zhang Gongjie abriu a porta enquanto olhava confuso para os homens à sua frente. Foda-se, estamos aqui para receber nosso dinheiro. Alguns jovens de camisa viram que a porta estava aberta e não hesitaram em forçar a entrada. Espere, vocês estão falando com a pessoa errada depois de ser empurrado para o lado. Zhang Gongjie lutou assustado. Este é o contrato de empréstimo. 3 milhões. Somos cobradores de dívidas. Um jovem com cabelo curto empurrou Zhang Gongjie agressivamente enquanto os cercavam, zombando. O que vocês estão fazendo? Soltem Gongjie. Vou chamar a polícia. Gongjie pegou o telefone e disse, trêmula. Polícia. Não use policiais para me assustar. Deixe-me ver se entendi. Você sabe quem é meu chefe, Sir Qiang? Perguntaram os jovens, arrogantes. Um homem de óculos escuros estava atrás dele com um cigarro na boca. Ele não disse nada. Esse cara provavelmente era Sir Qiang. Pai. Jia viu que seu pai estava em apuros enquanto seu rosto adorável se contorcia, com lágrimas nos olhos. Ela queria correr. Não venha, Jia. Papai está bem. Zhang Gongjie a impediu imediatamente. Gongjie também agarrou Jia e abraçou. Ele respirou fundo enquanto Zhang Gongjie olhava para os jovens. Já preparei o dinheiro e vou pedir mais dinheiro emprestado aos meus parentes nos próximos dias. Próximos dias? Quero resolver isso hoje. Nesse momento, o jovem viu Jiang Shen de repente e seu olhar agressivo congelou instantaneamente. Para ser sincero, Jiang Shen ficou surpreso desde o início. Não esperava vê-lo ali novamente. Jiang Shen examinou maliciosamente os jovens enquanto abria a boca. Ah, que coincidência, é você de novo. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 120. Não faça isso, eu mesmo farei. Um jovem que não concluiu o ensino médio, seguido por alguns subordinados tatuados que também não concluíram o ensino médio. Seria mais gratificante se ele conseguisse ficar com uma garota rebelde enquanto ainda estudava e se comportasse como chefe diante de um bando de estudantes. Embora diante de um chefe de verdade, Liu ainda não era nada. Mas, comparado a outros punks, ele era pelo menos um pouco competente. Praticou um pouco de artes marciais, supervisionou uma obra no passado e arrancava dinheiro de alunos do ensino fundamental. Essa última parte não contava. De qualquer forma, o líder da gangue Yongji, Liu Shanglong, reconheceu sua habilidade durante uma briga de rua. Após ser libertado pela polícia, juntou-se à gangue Yongji e, graças à sua destreza na luta, finalmente alcançou o sucesso. Entretanto, um dia sua vida feliz mudou completamente. Seus irmãos cercaram uma vagabunda com um rosto lindo e sem fundo durante um de seus modus operandi. Pagar dívidas era algo esperado de qualquer um, caso contrário, pagar com o próprio corpo também funcionava bem. Não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Mas um sujeito de aparência mediana apareceu e não só era fisicamente forte, mas também estava empunhando uma arma. Liu ficou assustado e, de repente, percebeu que tinha se metido com a pessoa errada.
O homem nem piscou quando atirou e mutilou a perna de um de seus capangas. Quando sentiu o focinho quente pressionando sua têmpora, suas mãos ficaram frias e suas pernas ficaram fracas. Resumindo, embora ele tenha trazido o dinheiro de volta, ele não conseguiu completar a tarefa que seu chefe lhe deu, que era trazer a pessoa de volta, e fez inimizade com alguém que ele não deveria ter feito. Normalmente, isso não deveria ser um grande problema. Afinal, Liu Xianglong trabalhou para um Jingang por tantos anos e conquistou muitos méritos, então não deveria ser expulso só por causa disso. Entretanto, algo inesperado aconteceu e o fez reviver sua antiga vida de bandido de rua. Foi mais ou menos assim. Liu Xianglong recebeu um telefonema de seu irmão mais novo, Liu Ansan, perguntando se ele queria ficar rico. Liu Ansan contou a história de Jiang Shen vendendo ouro e enfatizou o fato de que essa pessoa tinha muito ouro e que devia haver uma fonte estável de onde ele vinha. Liu Xianglong ficou tentado, mas o ouro por si só não foi suficiente para convencê-lo. No entanto, se fosse uma fonte estável de renda, era algo completamente diferente. Ele não se importava se fosse uma mina particular ou um túmulo antigo. Afinal, quão difícil seria arrancar o segredo de alguém com pouco ou nenhuma experiência em seu território. Porém, antes de fazer qualquer movimento, ele investigou cautelosamente. O resultado da investigação o assustou. Jiang Shen não era um sujeito comum. Ser presidente da Future Technology não era o ponto principal. O ponto crucial foi quando ele ensinou aos seus amigos na política. A resposta que recebeu foi: não toquem nesse cara. Pior ainda foi que o antigo prefeito da cidade emitiu pessoalmente uma diretiva com uma única palavra: apoiem. Seu amigo apenas lhe explicou vagamente que se ele ousasse tocá-lo, todos os seus segredos horríveis seriam expostos no dia seguinte, então ele seria encarcerado e não teria mais salvação. A gangue só conseguia assustar as pessoas comuns. Sem levar em conta as pessoas que o próprio funcionário municipal declarou apoiar, qualquer pessoa com algum histórico seria difícil de ofender. Por isso, suas ações não podiam ser vistas sob a luz. Claro, ele não ousava atacar Jiang Shen naquele momento. Também não ousava usar Liu, que havia ofendido Jiang Shen. Embora Jiang Shen pudesse não se lembrar, não havia sentido em correr o risco. Então, Liu perdeu o emprego e os bandidos que o perseguiam foram embora um por um. Felizmente, um de seus amigos bebedores reconheceu seu talento para cobrar dívidas e o contratou para trabalhar em uma agência de cobrança. Assustar e enganar as pessoas. Essa combinação certamente pressionaria a maioria dos cidadãos comuns a pagar suas dívidas. 28% não era uma taxa de comissão ruim, especialmente quanto mais rápido a transação fosse concluída, maior seria a comissão. Para os teimosos, alguns socos e chutes resolveriam facilmente o problema e, contanto que ele não fizesse nada extremo, os policiais não poderiam fazer nada com ele. Mas o que ele não esperava era encontrar o demônio Jiang Shen novamente. Traço. O rosto de Liu parecia como se ele tivesse acabado de comer um pedaço de merda. Jiang Shen ignorou e olhou para a pessoa atrás dele, que se levantou e disse: chefe, por que você não consegue cobrar dívidas de forma justa? Qual o sentido de ficar tão bravo e começar um conflito? O homem que usava óculos de sol olhou quando ouviu as palavras e deu uma gargalhada. Você está se envolvendo em algo que não é da sua conta. Não é da minha conta. Não é esse o trabalho de um empregador? Jiang Shen deu de ombros, surpreso. Seu rosto não demonstrava o menor sinal de medo. O tal Sr. Qiang caiu na gargalhada e tirou os óculos escuros lentamente. Os bandidos perceberam que seu chefe estava prestes a agir e cercaram Jiang Shen com malícia. Seu filho da puta. Quem você pensa que é? Chefe Jiang, este é o meu negócio, então você não precisa me defender. Zhang Gongji sorriu amargamente enquanto tentava persuadir Jiang Shen. Ele não esperava que seu antigo amigo recorresse a uma agência de cobrança para obrigá-lo a pagar o dinheiro que devia. Provavelmente pensou que fugiria, já que um dos amigos, com quem também bebia regularmente, fugiu depois de se endividar profundamente após perder muito dinheiro na bolsa de valores. Sr. Qiang, você não pode tocar nessa pessoa. Liu correu para impedir o irmão, mas Li Qiang não se importou nem um pouco. Cobrança de dívidas era tudo sobre agressão. Qual o sentido de cobrar dívidas se eles só ficariam com medo? Eles deveriam ter estudado direito. Não posso tocá-lo. Eu, Li Qiang. Embora eu não saiba quem você é, não vou tolerar que você amaldiçoe minha mãe.
Os olhos de Jiang Shen se estreitaram e ele rapidamente ficou furioso. Engraçado, o papai nem xingou. Vou te foder. As sobrancelhas de Li Qiang se ergueram provocativamente e ele ficou ainda mais agressivo. O homem à sua frente não parecia capaz de lutar. No entanto, antes que ele pudesse completar suas palavras, seus olhos começaram a ficar turvos e ele voou para dentro do armário. Kong Ji cobriu a cabecinha de Jia Jia para impedi-la de testemunhar a cena violenta. Zhang Gongji olhou para o chefe, sem entender nada. Não conseguia imaginar que seu chefe, que nem era mais alto que ele, tivesse a capacidade de mandar alguém pelos ares com um chute. Quando os bandidos viram que seu chefe havia sido espancado, eles hesitaram por um momento antes de atacar Jiang Shen com os punhos estendidos. Jiang Shen soltou um suspiro, seus olhos de repente ficaram ferozes e então ele estendeu as mãos. Liu, por outro lado, não fez nenhum movimento. Sorriu ironicamente e fechou os olhos. Ele tinha experiência em primeira mão de quão cruel ele podia ser. A luta terminou quase instantaneamente com os hooligans, que antes zombavam deles, esparramados desajeitadamente no chão. Que piada! Com força muscular mais 30, nenhum campeão de boxe seria seu oponente. Com reflexo mais a 32, mesmo que brotassem mais duas mãos, o resultado seria o mesmo. Jiang Shen sacudiu o punho e olhou para Liu, que estava parado ao lado, com um sorriso irônico. Você não precisa fazer nada, eu mesmo farei. Liu sorriu amargamente antes de levantar o punho, pronto para se nocautear. Não fique nervoso. Eu pareço tão cruel assim para você? Fique quieto e tudo ficará bem, Jiang Shen lhe disse sorrindo. Será que vale a pena ficar assistindo? Claro, Liu não ousaria dizer isso em voz alta. Sua mão erguida estava congelada no ar, e ele tinha uma expressão peculiar no rosto. Achei que você estava cobrando dívidas para um Jingang. O quê? O salário é muito baixo, então você abre o seu próprio negócio. Jiang Shen observava Liu pensativamente, com um toque de zombaria em sua voz. Zhang Gongji e Gongji ficaram completamente atordoados. Jia Jia agitava as mãos nos braços da mãe, querendo dar uma boa olhada ao redor. Liu olhou para os irmãos no chão e suspirou. Fui demitido. Liu explicou tudo o que aconteceu depois daquela noite, incluindo as coisas que ele sabia e as que ele não deveria saber, mas ouviu. Quando soube que o gerente da loja de ouro, Liu Ansan, havia vazado suas informações e que o líder da gangue Yongji, Liu Shanglong, estava pronto para atacá-lo, Jiang Shen praguejou mentalmente. Embora não tivesse medo daquela escória da sociedade, o que aconteceu ali o fez refletir sobre a negligência de suas ações passadas. Vender ouro atraiu atenções indesejadas de um tipo diferente. Ele teve sorte que sua melhora disparou, o que fez Liu Shanglong recuar imediatamente, ou então enfrentaria muito mais traições e perigos. Tudo bem, agora você pode se retirar. Jiang Shen não queria perder muito tempo com bucha de canhão. Ao ouvir essas palavras, Liu saiu imediatamente, deixando seus companheiros no chão sem pensar duas vezes. Zhang Gongji viu que Liu havia saído. Olhou para os bandidos no chão e perguntou a Jiang Shen com um tom preocupado. Senhor Jiang, como vamos resolver isso? Jiang Shen observou as pessoas deitadas no chão e coçou a cabeça, irritado. 3 deles provavelmente tiveram as costelas quebradas e 2 deles definitivamente tiveram as mãos fraturadas. Li Qiang foi nocauteado com apenas um chute. Como não lutava com tanta frequência, não sabia como controlar sua força. Jiang Shen secretamente ativou a fúria e quando viu que ninguém havia morrido, ele secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele tirou o telefone do bolso e ligou para o 110. Alô, 110? Quero denunciar um crime. Foi isso que aconteceu. Melhor culpar eles primeiro. Depois de explicar a situação, Jiang Shen hesitou um pouco antes de ligar para o número de Wang Ziyong. Olá, irmã Shen, tudo bem? A voz ríspida de Wang Ziyong veio do outro lado da linha. Só um probleminha. Uns punks estavam me dando trabalho, então machuquei todos eles. Jiang Shen foi direto ao ponto. Da última vez que beberam, começaram a se chamar de irmãos. Então, no momento de dificuldade, a única pessoa em quem Jiang Shen conseguia pensar era ele. Porra, quem ousa tocar no meu irmão? Cadê você? Vou mandar meu povo para dar uma surra neles. Wang Ziyong xingou e ficou instantaneamente furioso. Jiang Shen ficou sem palavras com essas palavras. O sujeito nem perguntou sobre os ferimentos,
mas já estava pronto para dar uma surra neles mais uma vez. Eu já os derrotei, mas preciso ir à delegacia prestar depoimento. Você tem alguma ligação com a polícia? Nossa, você derrotou todos eles. Não se preocupe com as provas, é legítima defesa. Embora eu não seja próximo da polícia, sou próximo dos superiores deles. Wang Zhongryu. Eu bati neles primeiro. Não se preocupe, se eu disse que foi legítima defesa, é legítima defesa. Você só precisa dizer isso durante a investigação, droga. Influência política é realmente uma coisa ótima. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.